Olá, eu sou Robério. Sejam bem-vindos ao canal Divinice Aprendizado. Inscreva-se neste canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Iremos apresentar mais uma leitura do boletim que está sendo lido nos núcleos divinistas essa semana, nas orações em conjunto. Faremos alguns comentários inicialmente sobre o título do boletim e daremos a seguir a leitura do mesmo. O título do boletim hoje versa sobre os 10 mandamentos e os dons do Espírito Santo, carisma ou mediunidade, que através de qual Deus, o princípio sagrado, se manifesta nos seus filhos em formas de dons para tirar a orfandade do mundo, através do qual Deus adverte, ilustra e consola, e qual Jesus deu o maior exemplo de vivência e cultivo dos dons, e qual classificou como maior pecado do Filho de Deus, é blasfemar contra os dons do Espírito Santo, chamando-os de coisa do diabo ou de Beelzebul. E os 10 mandamentos, que é o programa divino para mundos e humanidades, para todo Filho de Deus, retornar a Deus com menos sofrimento e dor, desabrochando as virtudes divinas que contém em potencial, porque somos filhos de Deus, centelhas divinas, pedaços de Deus a se movimentar, nele mesmo, Senhor, sagrado princípio. Vamos à leitura do boletim. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Vamos à leitura do boletim. E o anjo do amor e da paz perguntou a Deus, o princípio de que tudo origina, sustenta e destina: por que, sagrado princípio, a humanidade terrestre sofre com as calamidades mortíferas da natureza e também por causa das ignorâncias humanas, produtoras e aplicadoras de desarmonias, ódios e sangreiras, vindo a ficar mal perante tua divina justiça? E o princípio, a origem, a sustentação e a destinação de todos e de todos, o espírito e a matéria, mundos e humanidades, assim respondeu ao anjo do amor e da paz: meus filhos lotados na terra sofrem das calamidades da natureza e sofrem de suas mesmas ignorâncias e maldades, porque teimam em virar as costas para a minha lei moral interrogável, que são os 10 mandamentos, e de tudo fazem para blasfemar contra os meus dons espirituais, aqueles que facilitam a comunicabilidade dos anjos, dos espíritos meus filhos, os que já podem ser meus mensageiros. Realmente, filhos de Deus lotados na terra, encarnados e desencarnados, estudem com inteligência e com honestidade a doutrina de comportamento que Deus vos entregou por Moisés e Jesus, e que poderia ter implantado a divina civilização prometida por Deus no capítulo 11 do profeta vidente ou médium Isaías, se imundos clericalismos e os bastardosismos de fabricação humana não tivessem atraiçoado de todos os modos e para os mais dolosos procedimentos. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, ou batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números, capítulo 11. E os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos ou simulações ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo aparências de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento,
através de profetas ou médiuns e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do Verbo exemplar ou Messias e um novo Pentecostes, ou derrama de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. Os 10 mandamentos da lei de Deus. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. Como o verbo afirma a soberania da lei, vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último cetil, como Jesus tratou os padres. Ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais de um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Resumo dos dons do Espírito Santo, pois nunca foi terceira parte de Deus, nem espírito comunicante, nem símbolo dos bons espíritos, mas sim carismas ou mediunidades, por onde anjos ou espíritos mensageiros produzem maravilhas. Aprendam agora, mas com Deus e através da Bíblia, o que são graças mediúnicas ou dons do Espírito Santo e para o que servem. Cronograma de implantação da doutrina de Deus. Primeiro tempo, Moisés, o grande médium e cultor do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado, e assim desejou. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números capítulo 11, versículo 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramaria o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías capítulo 44, versículo 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão um sonho, e vossos jovens terão visões. Joel capítulo 2, versículo 28. Terceiro tempo, João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano, para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, versículo 30. E esses sinais seguirão aos que crerem: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo portagens mortíferas, não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos capítulo 16, versículo 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparar durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com azarrogue de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único, dentre os grandes mestres iniciadores, que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observem bem o que aconteceu. Para a generalização do Consolador,
a comunicabilidade dos anjos, espírito, almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, para quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outra a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outras línguas diversas e a outro as interpretações. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Hebreus capítulo 2, versículo 4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas, capítulo 12, versículo 10. Esse divino estatuto ou documentário é que devia ser colocado ao alcance dos filhos de Deus, esparramado sobre a terra, para que os mesmos filhos de Deus se tornassem entre si obreiros do amor e da paz. A única trilha que conduziria à divina civilização, apontada por Deus no capítulo 11 do profeta Isaías. Mas, para a desgraça da humanidade, em 313, surgiu na cidade dos Sete Montes, que é Roma, a besta prevista no capítulo 13 do Apocalipse, atraiçoando a lei de Deus e as divinas graças do santo mediunismo, a fonte de instruções e consolações para encarnados e desencarnados. Qual é o clero, qual é o padre que manda estudar e viver a lei de Deus e manda estudar os textos bíblicos que ensinam sobre as graças do santo mediunismo? Entendam, filhos de Deus, que foram previstos os imundos clericalismos, traidores da lei de Deus e do santo mediunismo, mas entendam também que por causa dessas traições, antes de findar o segundo milênio, virão as terrificantes punições previstas por Jesus e o Apocalipse. Estudem Mateus de Jesus, capítulos 24 e 25, e do Apocalipse. Estude os capítulos 17, 18 e 19. Os que sobrarem dessas punições herdarão o período apocalíptico intitulado Um Novo Céu e uma Nova Terra. Vide Apocalipse, capítulo 21. E os que sobrarem dessas punições virão a ter conhecimento dessas verdades bíblicas e proféticas. Jesus entregou o código de comportamento, mas não tudo sobre as divinas verdades. O Evangelho eterno, o de Deus, o divinismo, o que Deus só havia prometer no Apocalipse 14, versículos de 1 a 6. O livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas está no mundo, contendo a seguinte suprema síntese, que a vara de ferro, ou a justiça divina, com absoluto rigor, irá fazer entender e viver. Princípio, ó Deus, essência divina, onipresente, onisciente, onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades e as leis relativas retornarão à unidade essencial, ou espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espírito Filho. As centelhas emanadas, não criadas, contemplam as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las no seio dos mundos,
das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas ou espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Crisas e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do um essencial e a ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Esse forma para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmos, ou matéria. Com a autodivinização do Espírito ao atingir a união divina, ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido e sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Sobre a besta apocalíptica, saibam o seguinte. Aviso. Mais de 250 pessoas escreveram sobre João Batista e Jesus, não apenas 4. A besta corruptora adulterou e bastante texto do Novo Testamento para se impor a reis, povos e nações, como bem adverte o Apocalipse, capítulo 13, que iria acontecer e aconteceu. E tudo isso será pago até o último ceitil, como devem ler no Apocalipse, capítulos 11, 12, 14, 19, 21 e 22. O Evangelho eterno, prometido por Deus no Apocalipse, é divinismo, e na oração dos divinistas, filtra o dever para com Deus. Oração dos divinistas. Peço-te a graça, Deus, jamais propositalmente vir a ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço-te a graça, ó sagrado princípio, de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Peço-te a graça, ó divina causa originária, de jamais nas minhas obras negar os divinos exemplos de Jesus. Peço-te a graça, Pai divino, de jamais negligenciar perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos por vindouros. Peço-te a graça, ó Deus, jamais duvidar dos teus santos anjos, dos mensageiros de teus ensinos e os entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço-te a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por negar a tua existência, teu infinito poder e o sagrado destino que reservas a teus filhos. Os fanatismos criados em torno dos relativos enviados de Deus levantaram desarmonias, ódios e sangueiras entre irmãos. Aos pais, aos que recebem os que reencarnam, cumpre ensinar, desde a mais tenra idade, como ser realmente de Deus, para ser realmente civilizado, e que é como Deus, aponta em Isaías capítulo 11. Irei esclarecer muito das evocativas orações contidas no livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. Assim no boletim Princípio Sagrado do Deus, Oswaldo Polidoro, em sua última encarnação nesta casa cósmica. Agradecemos a todos que nos acompanham aí no canal, pedimos que compartilhem os vídeos, divulguem em suas redes sociais, convide seus amigos a se inscreverem no canal e ajudem a divulgar a doutrina de Deus, que ensina corretamente os filhos de Deus. Que Deus abençoe e que Deus pague a todos. Fiquem todos nas bênçãos divinas.